Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, você verá como foi o Nonicad, que comemorou o Dia do Administrador no CRA-RJ. Confira! De setembro de 2015, a regulamentação da profissão de administrador chega ao seu cinquentenário. Por isso, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro promoveu um grande evento, o Nonicad, que contou com a palestra do professor Leandro Carnal, grande sucesso durante o 14º FIA, que aconteceu em maio. O tema do Nonicad foi Planejamento e Estratégia em um Novo Tempo. O futuro começa hoje. O administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho, foi responsável pela abertura e parabenizou os administradores, além de convidá-los à reflexão e à luta pela profissão. Data de aniversário é data de retrospecto, de rever o que passou, de sopesar as derrotas, mas afirmar as vitórias, né? Muitas conquistas, muitos avanços, algumas dificuldades. Mas data de aniversário não é só tempo de rever o que passou, é tempo também de firmar novos propósitos, de compreender os novos cenários que se constituem nesses tempos de mudança, né? E é preciso, portanto, que o administrador reveja conceitos, proposições e novos caminhos. Nesse sentido, o aniversário é um ponto de passagem, um ponto de mudança, um ponto de transformação da ação profissional baseado num passado que é importante, é um passado que é presente porque não passa, mas também num futuro que precisa ser afirmado desde já. O Conselho do Rio de Janeiro se destaca com as suas ações e, nesse momento de 50 anos, quais são as contribuições para o Rio de Janeiro que o CRA disponibiliza? Hoje nós temos uma série de atividades. A ideia, a própria televisão, a rádio, o curso, a gente sempre se procura agregar valor à anuidade, né? Por outro lado, ninguém consegue exercer a cidadania sem exercer um papel político. Papel político na profissão. Quando alguém não se registra no conselho, se forma na profissão e não se registra, ele está agregando o processo de desagregação que existe no seio da profissão. E qual a mensagem que o senhor deixaria hoje para os administradores e também para os estudantes que daqui a pouquinho estarão aqui no Conselho se registrando? Parabéns para todos, mas a consciência de que muito precisa ser feito e afirmado nesses novos tempos que se avizinham. Superintendente do CRA-RJ, o administrador Leonardo Fuerte, falou sobre a evolução da profissão nos últimos anos. A profissão ela chega aos 50 anos com muita maturidade, né? Nós que estamos há muito tempo já também acompanhando esse desenvolvimento da administração, né? São 30 anos dedicados a esse movimento aqui no CRA, mais o tempo como acadêmico, né? À frente de diretório acadêmico, movimentos estudantis. Então a gente percebe nessas últimas 3 décadas uma franca evolução, um desenvolvimento muito grande da profissão, vis-à-vis com a própria ocupação no mercado de trabalho. Na medida em que você percebe claramente, né, em termos quantitativos e qualitativos, a ocupação no mercado de trabalho por parte dos administradores, isso é sinônimo de alegria para nós, né, que percebemos que o nosso resultado tem gerado consequências, né, o trabalho de mostrar à sociedade a importância do provimento dos cargos que são próprios do administrador por profissionais de administração, sejam eles graduados em administração ou tecnólogos da área de gestão, né? É verdade que o ensino ele se expandiu tremendamente nos últimos 20 anos. Sabemos que tem que ser feito um esforço muito forte para a melhoria da qualidade dos cursos em geral, mas o esforço pessoal dos administradores em busca de programas de pós-graduação, de cursos de aperfeiçoamento profissional, tem alavancado a carreira de vários, estamos falando aí de milhares de profissionais que efetivamente ocupam hoje o mercado de trabalho, seja em empresas públicas, privadas, no exercício do magistério, em atividades autônomas, né? A ocupação
das presidências do Banco do Brasil, da Petrobras e da Vale por administradores hoje, e não vamos entrar aqui no mérito de como está exatamente a gestão dessas empresas, mas o fato dessas 3 grandes empresas brasileiras estarem hoje sendo ocupadas por administradores é resultado exatamente dessa ascensão profissional que a profissão enfrentou nos últimos anos. Então é com muita alegria que a gente participa aqui, sob a gestão do administrador Wagner Siqueira, desse momento do Jubileu de Ouro da profissão de administrador. Sabemos que há muito, como o presidente falou, a ser feito e será feito. Certamente a profissão tem muito mais a contribuir para o desenvolvimento da sociedade, para a estabilidade das organizações, para a perenidade dos negócios, sejam eles micro, pequenos, médios, grandes negócios. A coordenadora da Comissão Especial de RH, do CRA-RJ, também falou sobre a necessidade de mudança dentro das instituições. A área de RH, ela evolui como todas as áreas, ela veio mudando e precisamos muito ainda crescer nesse valor, entender a área de RH como uma área global e estratégica da empresa é um ponto fundamental para os profissionais que atuam, querem atuar nessa área, Sair daquela questão antiga do departamento, que cuida só da gestão ali, de documentos, da parte trabalhista, mas atuar realmente como um parceiro estratégico da empresa, ajudando a diretoria da empresa a tomada de decisões, sendo um apoio para essa diretoria que muitas vezes fica isolada no topo e tem que tomar decisões importantes acerca da sua organização, acerca do ambiente em que está inserido. O administrador Gerson Rocha, conselheiro do CRA-RJ, ressaltou a importância dos estudantes para o futuro da administração. É importante que ele veja nessa passagem dos nossos 50 anos, muitas coisas não aconteceram do jeito que poderiam acontecer, mas não foi por falta de empenho. O importante é as coisas que deram certo e o que vai ser feito nos próximos 50 anos. E isso está na mão desses novos profissionais, dos profissionais novos do mercado e esses que estão entrando no mercado agora. É fundamental que ele veja o valor da profissão e os seus valores morais e éticos. Além da palestra, Leandro Carnal também concedeu uma entrevista exclusiva à rádio e à TV CRA-RJ. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse momento em que a sociedade vive, dessa busca incessante pela divulgação da informação, principalmente através das mídias sociais. O administrador, diante das suas funções, diante das suas tarefas, hoje precisa também estar atento a esse movimento que a sociedade faz junto às mídias sociais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bem, nós sabemos que nós vivemos num mundo imerso em informações e a maioria das pessoas confunde informação com conhecimento. A informação está mais acessível do que nunca, mas o conhecimento continua sendo uma grande dificuldade. As informações pulam das redes, as informações existem de todas as maneiras, porém, o conhecimento continua sendo árduo. No momento de crise ética, no momento de crise econômica, no momento de crise em todos os sentidos, cabe ao administrador mais do que nunca extrair das informações o conhecimento sólido para gerenciar organizações, empresas. Como foi dito hoje várias vezes, cabe ao administrador um gerenciamento, em primeiro lugar, ético, em segundo lugar, material, porque um administrador é inserido numa ordem onde valores, ética, sobrepõe-se muitas vezes a interesses imediatos comerciais e é preciso então resgatar esta função humana, esta função psicológica e sociológica que muitas vezes poderíamos dizer da ação administrativa e depois pensar nas funções mais técnicas. Isso foi um dos temas que hoje perpassou tanto a fala inicial do administrador Wagner quanto a minha sobre a questão da estratégia de como gerenciar questões
práticas, imediatas, com questões éticas de médio e longo prazo. Uma das coisas que as mídias sociais nos propicia é nós usarmos esse tempo para ficar cada vez mais ali nos tablets, nos celulares, né? Usando o nosso tempo dessa maneira. Como gerenciar o tempo? Existe uma fórmula? Eu trabalhei hoje sobre os ladrões de tempo, as mídias sociais, que são um poderoso instrumento para a gente estabelecer comunicação, estabelecer propaganda, estabelecer metas e assim por diante. Porém, as mídias sociais tornaram-se os maiores ladrões de tempo de todos os tempos. Nós precisamos organizar de forma cada vez mais objetiva e direta o tempo, focar, estabelecer total concentração numa tarefa, estabelecer tempo para as tarefas de médio e longo prazo. Precisamos redefinir o tempo para não nos transformarmos apenas em agenciadores, transformarmos apenas em diretores imediatos de problemas cotidianos e começarmos a pensar em estratégia. Estratégia é a capacidade que eu tenho que ter de ir adiante deste momento, pensar o momento seguinte, estabelecer um passo que ainda não foi dado e quais os planos e as energias necessárias para este passo. Para isso eu preciso de muito foco cronológico, muito foco temporal e muita visão de futuro, algo que nós chamamos usualmente estratégia. Numa das suas falas, você destacou a necessidade do ócio criativo. Você acredita que existe entendimento por parte dos brasileiros do que seja ócio criativo? Desde que o livro do Paul Lafargue e os livros atuais do Domênico de Masi falam de ócio criativo, direito à preguiça, nós entendemos que, imersos numa situação que eu chamarei de tarefeira, uma tarefa atrás da outra, apagando um incêndio aqui e outro ali, nós cada vez mais perdemos a noção deste ócio que faz criar, que é diferente de não fazer nada. Não fazer nada é diferente de ócio criativo. Ócio criativo é a capacidade de eu me entregar a uma música, a uma atividade lúdica, a um filme, a uma peça de teatro, a uma situação afetiva em família e dali extrair ideias, e dali pensar, e dali me entregar a uma criação que pressupõe maior estabilidade, inclusive emocional. O ócio criativo é fundamental para eu poder trabalhar. Nós estamos cada vez mais workaholics ou work lovers, cada vez mais imersos em atividades que exigem a nossa atenção imediata, prática, cronológica. Isto nos torna pessoas cada vez menos produtivas. É preciso o ócio criativo no sentido da capacidade de pensar, ter ideias, estabelecer estratégias, dar passos seguintes, o que é diferente de eu viver imerso neste oceano de ações cotidianas. Leandro, muito obrigada pela sua entrevista, obrigada por ter vindo à Casa do Administrador numa data tão especial. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os estudantes de administração que nos assistem, que nos ouvem pela TV e pela Rádio CRA-RJ e para os administradores também. Eu é que agradeço o convite, foi uma grande oportunidade. Queria dizer o que nós dissemos lá embaixo e debatemos lá embaixo hoje várias vezes durante a palestra, né? O futuro do Brasil depende, entre outras coisas, de ações administrativas bem realizadas, técnica e eticamente. O futuro do Brasil depende cada vez mais de gente que assuma sua função política e de cidadania, integre sua visão profissional e pessoal, incorpore a noção de responsabilidade e dê a este país cada vez mais a história generosa que seu território gigantesco e sua nação tão alegre necessitam. O Brasil precisa de você, jovem, precisa de todos os administradores, precisa de gente que acredite na luta contra o preconceito, na igualdade das pessoas, no vencimento de todas as desigualdades. Mais do que nunca, nós precisamos de você hoje, administrador. Os próximos 50 anos serão definidos por ações tomadas hoje por cada um de vocês. No próximo programa, você verá trechos importantes da palestra do professor Leandro Carnal no CRA-RJ. Não deixe de assistir. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um programa só para você aqui em Tocantins. Até lá!